Bem-vindos ao Pré-Calouro da UEA. Na aula de hoje você vai aprender tudo sobre as orações coordenadas explicativas. Nós vamos entender a semântica dessas orações, vamos entender o sistema de coordenação, como é que uma se liga à outra, e vamos reforçar o emprego das conjunções coordenativas explicativas. Vamos começar pela semântica. Qual é o sentido das orações coordenativas explicativas? Olha, é o sentido de explicação ou sentido de confirmação daquilo que foi dito antes. É sempre o sistema em que uma oração confirma, explica o que a anterior disse. E como é que elas se articulam? Como é que uma se liga à outra? Olha, pode ser pelos sinais de pontuação. É muito comum que no processo de coordenação uma ideia se ligue à outra simplesmente pela pontuação. Mas é muito provável que no dia de uma prova você encontre uma oração ligada à outra por meio das famosas conjunções coordenativas explicativas. E quais são essas conjunções? Pronto, você pode já prestar atenção ao pois. Ele é explicativo, mas com uma condição, desde que esteja no início da oração. De novo, tomar cuidado com o pois, porque ele representa bem a ideia explicativa, mas quando é colocado na posição inicial. Quando ele vier intercalado, ele muda de rumo, ele passa a indicar, então, conclusão. Percebeu? Bem, então olha a primeira frase para você pensar junto comigo. Peça logo a conta, vírgula, pois temos de ir embora. Uma coisa muito curiosa com relação ao sistema de coordenação da nossa língua é que normalmente a primeira oração tem verbo no imperativo. É um pedido, uma ordem, uma súplica. Portanto, quando você lê peça logo a conta, você está lendo uma frase imperativa. O verbo está no imperativo afirmativo. E a presença do pois é muito interessante. O pois começa a segunda oração. A vírgula marcando o limite entre as duas é uma vírgula obrigatória. Por isso você tem pois temos de ir embora, oração coordenada, sindética, explicativa. Olha um outro exemplo. Ela se cansou na viagem, ponto e vírgula. Não pode, vírgula, pois, vírgula, entrar no palco. Olhe como agora o pois mudou de posição. Ele não está mais iniciando a segunda oração, ele está intercalado no meio da oração. Portanto, agora não podemos mais considerá-lo como conjunção coordenativa explicativa. Então, a oração não pode, pois, entrar no palco, é oração coordenada sindética conclusiva. Bem interessante, então, porque o pois muda de posição e automaticamente muda de ideia. E essa é a batalha, você não confundir explicação com conclusão. Um dos desafios mais importantes para você enfrentar e dominar é o porquê. Porque ele é eclético, né? Vamos tentar fazer a diferença entre o porquê que é explicativo e o porquê que é causal. Bem, ele é explicativo quando confirma uma ideia que provém de um verbo no imperativo. É aquilo que já disse a você, as orações coordenadas explicativas, elas têm um padrão e normalmente a primeira oração tem verbo no imperativo. Então, quando isso ocorrer, você não tem a relação de causa, você tem obrigatoriamente uma relação que é de conclusão ou de consequência. Uma outra coisa muito interessante é você notar que conclusão e consequência se confundem. Normalmente, quando o período é composto por coordenação, falamos de conclusão, mas quando ele é composto por subordinação, mudamos a linguagem e falamos de consequência. Acompanhe comigo. Estude com afinco, porque a prova é difícil. Antes de pensar qual é o sentido, preste atenção ao verbo estudar. Ele está no imperativo. O próprio teor da frase é de ordem ou de pedido. Estude com afinco. Isso traz ao porquê a ideia de explicação. É tão verdade que ele se adapta à ideia de explicação que você pode trocá-lo pela palavra pois. Veja então a segunda frase.
estude com afinco, pois a prova é difícil. Vá prestando atenção tanto à posição da conjunção, que é inicial, quanto à vírgula que separa as duas orações. Vamos aos detalhes. Período composto por coordenação, o pois ajuda muito quando está presente, é coordenação. A primeira oração é a oração coordenada assindética e a segunda, que começa com o porquê ou com o pois, porque a prova é difícil, é a coordenada sindética explicativa. Outro exemplo? Então acompanhe comigo. Gastava pouco no presente porque pensava no futuro. Olhe agora como você tem uma oração muito interessante. Primeiro, o gastava pouco no presente não é frase imperativa. O verbo não está no imperativo. Preste atenção a um outro detalhe. Não temos mais a necessidade da vírgula. É direto, né? Não cabe colocar uma vírgula ali depois de presente. Então, nesse caso, você está diante do porquê com a ideia de causa. Chama-se período composto por subordinação. Uma coisa interessante é que parece que as duas orações dependem uma da outra. Você não pode quebrar e dizer gastava pouco no presente, ponto, né? Aí depois escrever porque pensava no futuro. Parece que você tem que ler isso de um fôlego só e na hora da escrita não fazer pausa, não colocar sequer a vírgula. Conclusão, período composto por subordinação. Nesse caso, qual é o nome da primeira oração? Gastava pouco no presente. Principal. Não se trata mais de coordenação. O nome não é oração coordenada. E a oração que tem o porquê, que contém o porquê, porque pensava no futuro, oração subordinada, adverbial, causal. Tranquilo? Mais um desafio para você é a partícula que envolvida com a ideia de explicação. Por que é um desafio? Porque o normal do que está num período composto por subordinação, ou fazendo aquele papel de pronome relativo, né, que é o que igual a qual, você já até treinou alguma coisa comigo, ou então fazendo o papel de conjunção integrante. Mas olhe, há um que corresponde a pois, e aquela lógica do período ter uma oração no imperativo, ou com o verbo no imperativo, também vai auxiliá-lo muito a tomar esse tipo de decisão. Vamos começar então com uma primeira frase. Corra, que a chuva é iminente. Percepção que você tem que ter agora e aplicar no dia da prova. A primeira oração, corra, tem o verbo no imperativo. Que eu corra, que tu corras, que você corra. É o corra correspondente ao pronome você. Naturalmente, você poderia trocar o que pelo pois. Experimente. Corra, vírgula, pois a chuva é iminente. E ainda poderia fazer um terceiro teste. É trocar o que e o pois pelo porquê. Corra porque a chuva é iminente. Olhe, as três palavras usadas, o que, o pois e o porquê, acredite, estão fazendo o papel de conjunção coordenativa explicativa. Só é estranho porque você já se habituou a olhar tanto para o que quanto para o porquê e pensar na ideia de subordinação. Mas quando você descobre que também essas palavras podem fazer o papel de conjunção coordenativa explicativa, pronto, você se adapta a isso com a maior facilidade. Vamos aos detalhes? Você lê um período composto por coordenação. Se a cobrança for a respeito do corra, é uma oração, mas é a famosa oração coordenada assindética. A oração que começa com o que, ou com o pois, ou com o porquê, é a oração coordenada sindética explicativa. E o corra é conjugação verbal, é imperativo afirmativo, o sujeito é oculto e corresponde ao pronome você. Vamos experimentar num outro exemplo para reforçar o seu aprendizado. Emagreça, que gordura encurta a vida. Está aí um bom conselho para todo mundo. Bem, primeiro detalhe a ser observado. Quando eu digo emagreça, eu estou pedindo que alguém emagreça, quem sabe até ordenando. E naturalmente já temos a ideia de coordenação e claro, né, o que aparece ali poderia muito bem ser trocado pelo pois. Experimente o pois. Emagreça, pois a gordura encurta a vida. Experimente o porquê. Emagreça porque a gordura encurta a vida.
Pronto, agora você sabe todos os detalhes. Qual é a classificação do período? Composto por coordenação. E a primeira oração? Oração coordenada assindética. A oração que começa com o quê? Oração coordenada sindética explicativa. E o emagreça, que eu emagreça, que tu emagreças e que ele emagreça, é o verbo que está empregado no imperativo afirmativo, sujeito oculto, corresponde ao pronome você. Chegou a hora de testar como é que você pontua quando trabalha com oração coordenada explicativa. Olha, o sistema vai ser bem simples, muito parecido com aquele que você já treinou nas orações coordenadas adversativas. É o seguinte, se a conjunção aparecer no início, e vai ser o normal quando se trata de explicação, nós teremos só uma vírgula. A vírgula que marca o limite entre as orações. É muito comum a pessoa querer colocar duas, uma antes e a outra depois. Isso vale para o pois, para o logo, para o assim, vale naturalmente para todas elas. Mas olha o detalhe curioso. Nesse caso, o que a gramática manda é você colocar uma vírgula apenas. Vamos então começar a pontuar. Primeira frase apresentada a você. Ele é muito sensível, vírgula, pois chorou no enterro da sogra. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que admitir. Se o camarada não conta piada, não ri, chora, é a prova maior de sensibilidade. Bem, você está olhando para um sistema muito interessante porque o pois inaugura uma ideia de explicação a respeito do que foi dito na frase anterior. Portanto, você está olhando para o período composto por coordenação. A oração primeira é coordenada sindética e a outra, que começa com o pois chorou no enterro da sogra, oração coordenada sindética explicativa. Detalhe curioso, a vírgula depois do pois é proibida nesse caso. Vamos então a uma segunda frase para você reforçar a ideia de pontuação. Não corra atrás do prejuízo, pois ele é queniano. Parece que o prejuízo corre muito rápido mesmo. Note que nessa frase nós poderíamos até trocar o pois pelo que. Você já treinou fazer isso, mas a pontuação não pode ser alterada. O maior problema é quando você tem coragem de usar duas vírgulas, uma antes e a outra depois do pois. Vá freando aí os seus impulsos e aceite só uma vírgula, porque a segunda, nesse caso, é proibida. Acompanhe comigo. Qual é a classificação do período? Composto por coordenação. Qual é o nome da primeira oração? Não corra atrás do prejuízo. Coordenada assindética. E o nome da segunda, que pode começar com o pois, mas também pode começar com o que, é oração coordenada sindética explicativa. Você tem toda a base, toda a estrutura para resolver exercícios agora e já acertar. É claro que isso vai valer muito no dia da prova. Anda treinando pouco? Não está de bem ainda com os exercícios? Acesse o site da UEA, vá ao link do pré-calouro e veja todas as aulas anteriores, que elas contêm exercícios bem interessantes para você resolver agora e acertar no dia da prova. Vamos ler um poema? Um poema que vai dar base para a primeira questão da aula de hoje. De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Um poema interessante do Fernando Sabino, que é o famoso autor de O Encontro Marcado. Ele é um contista e um cronista famoso da literatura, pertence ao modernismo. E olha, você já sabe, a coisa mais comum na prova de língua portuguesa é que eles aproveitem textos famosos da literatura para cobrar não apenas a parte de compreensão textual, mas também cobrar os detalhes gramaticais. A proposta, o desafio é: o texto contém um total de quantas orações? São 11? São 10? São 9?
São 8 ou são 6 orações? Qual é o segredo para você enfrentar esse tipo de questão no dia de uma prova? É contar os verbos. Eu acho que você dá conta de fazer isso. Só há uma armadilha. É ou são as locuções verbais. Por quê? Porque quando você encontrar 2 verbos, 3 em sequência, formando a tradicional locução verbal, você não conta os verbos auxiliares, conta apenas os verbos principais. Olha, eu sei que você pode achar os verbos com facilidade, mas há uma outra armadilha que está neste poema. É a zeugma, ou então elipse. É quando o autor considerou que o verbo anterior é o mesmo verbo da frase seguinte. E é o que vai ocorrer em boa parte do poema que você acabou de acompanhar comigo. Quando ele diz, façamos da interrupção um caminho novo, então ele diz, da queda um passo de dança. Façamos da queda um passo de dança. Ou ainda, façamos do medo uma escada, façamos do sonho uma ponte e façamos da procura um encontro. Traduzindo, você tem 1, 2, 3, 4 vezes a elipse do verbo fazer, e isso naturalmente vai dar 4 orações em que o verbo não está presente. Olha, eu vou dizer a letra para você, depois você treina. São 11. 11 verbos e naturalmente 11 orações é o que está na letra A. Preparado para mais uma questão? Vamos enfrentar a segunda, que é da VUNESP, você já sabe, a banca que elabora a prova da UEA. Então, eles mandam ler um diálogo e começa assim, eu vendo sonhos. Nossa, que bonito. Você trabalha com palestras emocionais? Não, sou confeiteiro. Pode experimentar que os sonhos estão uma delícia. Bem, um diálogo inteligente, um diálogo engraçado até, mas olha a proposta da banca na frase. Que os sonhos estão uma delícia, a palavra que pode ser substituída por... Olha, você já viu comigo o que é problemático, qual é a primeira impressão que temos sobre ele, que ele faz parte de um processo de subordinação. Mas eu acho que nesse caso você vai poder trocá-lo, adivinha por qual palavra? Pela palavra pois. Quer experimentar? Eu vendo sonhos. Nossa, que bonito. Você trabalha com palestras emocionais? Não, sou confeiteiro. Pode experimentar, pois os sonhos estão uma delícia. Interessante como o autor empregou o que, mas você poderia trocar o que pelo pois e ainda poderia trocá-lo pelo porquê. Quem manda na frase não é a palavra é apenas o revestimento da ideia. Naturalmente você emprega o pois, o que e o porquê, mas a ideia permanece de explicação. E por isso você tem qual letra? A letra B de bola. Também as bancas apresentam propostas muito estranhas. Por exemplo, você teria coragem de trocar o que pelo mais, pelo portanto, pelo se, pelo quando? São propostas estranhas. Nota-se que a banca nem quer que você erre. A intenção da banca é testar a sua base, a sua intimidade com esse tipo de leitura e naturalmente levá-lo ao acerto, que é a letra B de bola. Vamos olhar a frase novamente. Pode experimentar que os sonhos estão uma delícia e olhe como a troca do que pelo pois é perfeita. Pode experimentar, pois os sonhos estão uma delícia. Muito importante que você olhe a pontuação. Essa cobrança no dia da prova pode ser em função da vírgula. Olhe como a vírgula é obrigatória para separar as duas orações, mas nunca a vírgula colocada depois do que ou depois do pois. A primeira oração pode experimentar é a coordenada assindética e a segunda, que começa com o que ou começa com o pois, é a oração coordenada sindética explicativa. Vamos ao terceiro exercício da aula de hoje, mais uma proposta da VUNESP. Esse excesso não pode ser coisa boa. A facilidade com que hoje se tiram fotos é diretamente proporcional à facilidade com que nos esquecemos delas. Mantendo-se as relações de sentido do texto, os 2 pontos podem ser corretamente substituídos por... Está vendo a linha da prova? É testar se você tem alternativa para aquilo que já está escrito. Ou seja, proposta de tirar uma palavra, colocar outra, proposta de tirar um sinal de pontuação e colocar uma palavra.
Isso é comum em todas as provas de concursos e vestibulares. É como se o teste fosse: você acha que a língua é engessada? Que as frases, uma vez prontas, não podem ser modificadas? Claro que elas podem, desde que você respeite a semântica, que é a ideia que existe entre uma frase e outra. Bem, olha, eles estão propondo que você troque, né, os dois pontos pelo mais. Que você troque pelo pois, troque pelo embora, troque pelo contudo e troque pelo desde que. Olha a base. Se você trocar pelo mais, a ideia vai ser de adversidade, de oposição. Se trocar pelo pois, explicação. Pelo embora. Interessante o embora. O embora também é a ideia de oposição, mas cuidado com ele. O embora é para o período composto por subordinação. O contudo, oposição, veja como as próprias letras se eliminam, porque se você escolher a letra A, é a mesma coisa que a letra D de dado. E o desde que é uma expressão eclética que pode se adaptar a várias ideias. Bem, eu espero que você tenha coragem de fazer só uma troca dos dois pontos pela palavra pois. Vamos testar para ver se ficou bem? Tirar os dois pontos e colocar o pois no lugar? Acompanhe comigo. Esse excesso não pode ser coisa boa, vírgula, pois facilmente nos esquecemos das fotos tiradas. É perfeito. Você só não pode ter coragem de colocar uma vírgula depois do pois. É uma única vírgula para marcar o limite entre as orações coordenadas. Olhe a compreensão do que está escrito. A primeira parte, a primeira oração, esse excesso não pode ser coisa boa, é a oração coordenada assindética. E a segunda, que começa com o pois, oração coordenada sindética explicativa. Vamos para o quarto exercício na aula de hoje, insistindo na VUNESP, porque é a banca que elabora o vestibular da UEA. Assinale a alternativa que preenche as lacunas correta e respectivamente, considerando a norma culta da língua portuguesa. Aquela é a creche, e aí tem um espaço para você completar. A letra A diz que é a creche de que as mães mais gostam. Letra B tem apenas o que sem o de. Letra C em que. Letra D a que. E letra E com que. Vamos ter que escolher respeitando a norma culta da língua. Então, aquela é a creche, as mães mais gostam. Aí completar de novo. Porém, não há mais vagas lá. Então, não há mais vagas lá. É o pois, o portanto e o porquê. Bem, é um conjunto. Você tem que completar com palavras que se harmonizem. É a famosa sintaxe da língua. São as palavras que entram no período ou na frase, mas respeitando a ideia, respeitando as particularidades das outras palavras. Na hora de escolher a primeira expressão que vai completar o primeiro espaço, você tem que aprender a olhar para o verbo gostar. Raciocine comigo. A ideia de gostar é gostar de. Como se trata de um período composto, você vai ter que usar um que, porque todas têm o que, mas a palavra que vai anteceder o que é a preposição de. Portanto, aquela é a creche de que as mães mais gostam. Isso é tão sério e tão interessante que quando você lê desse modo, você já está com a letra A. Você não tem duas letras com a expressão de que. A intenção da banca, então, é privilegiar quem treinou, quem tem esse tipo de leitura. E aí vem uma segunda pergunta. A palavra que deveria ou que deverá ser colocada para preencher a segunda lacuna. Só pode ser o porém, porque entre as duas ideias temos uma oposição. Então, você vai completar com porém, não há mais vagas lá. Nota a oposição? As mães gostam muito da creche, porém não há mais vagas lá. Veja como o período é misto, porque ele mistura coordenação e subordinação, mas o que interessa para você é perceber os blocos, e esses blocos são formados por ideias, e neste período, uma ideia, que é a última, se opõe à ideia anterior, portanto, o porém. E você está de parabéns se junto comigo escolheu a letra A. Quer um reforço?
Vamos olhar para o mesmo período escrito de 3 maneiras, só que a primeira com erro gramatical. Acompanhe. Aquela é a creche que as mães mais gostam. Eu sei que você pode até falar assim no dia a dia, não há essa preocupação, talvez, de certo e errado do momento da fala. Mas o enunciado manda, pede que você respeite a norma culta da língua e é em função ou em obediência dessa norma culta que o que sozinho é erro gramatical ou constitui falha. Então a letra não é letra, a segunda frase está normal, aquela é a creche de que as mães mais gostam, e sabe que há uma terceira opção correta igual a número 2, que é trocando-se o que pelo qual. Aquela é a creche da qual as mães mais gostam. Note, esse conjunto de que se iguala a do qual chama-se pronome relativo. Bora ouvir de novo? Se o que e o qual são sinônimos, o nome correto para a gramática é pronome relativo. E aí há uma coisa que é tácita, que é obrigatória, que é fixa. E qual é ela? Sempre que a oração começar com o pronome relativo, a classificação é oração subordinada adjetiva. Dá até para ir um pouquinho além. Como não há vírgula separando essas ideias, naturalmente ela é uma subordinada adjetiva restritiva. Quinto exercício na aula de hoje. Leia comigo prestando bastante atenção. Ele está bastante machucado, ponto e vírgula. Não pode, vírgula, pois, vírgula, levantar-se. Acho muito interessante que você inclua na leitura essa preocupação com a pontuação, lendo e percebendo que se fez uso de um ponto e vírgula, marcando o limite entre ideias, e percebendo principalmente que o pois está intercalado. Isso vale talvez a questão inteira, porque quando o pois aparece intercalado no meio da oração, cercado de vírgulas, ele traz para a frase a ideia de conclusão. Não é aquele pois tradicional que traz para a frase a ideia de explicação. Como nós queremos uma letra errada, você olhando para a letra A, troca do ponto e vírgula por ponto, reiniciando-se com letra maiúscula. Não fere a norma culta da língua, é verdade, não fere. Letra B, trata-se de período composto por coordenação. O pois é a prova da coordenação. Letra C, a oração que contém o pois é coordenada sindética explicativa. É a falha. Veja como essas percepções, quando você as tem, meu amigo, ninguém segura você, você acerta na primeira leitura. Portanto, letra C é a resposta. Letra D, o período contém locução verbal, você chegou a encontrar a locução verbal, é o pode levantar-se. É o verbo poder auxiliar e o levantar, verbo principal. E que o vocábulo muito é um advérbio. Está no emprego normal, acompanhado de um adjetivo, ele está muito machucado, a classe gramatical realmente é advérbio. Olha, nós vamos mostrar para você que o pois foi usado, mas você poderia trocá-lo pelo portanto e pelo assim. Quer ver? Leia. Pode ser, ele está muito machucado, ponto e vírgula, não pode, pois, levantar-se. É uma ideia. Poderíamos colocar um ponto marcando o limite entre as ideias. Ele está muito machucado, ponto. Não pode, pois, levantar-se. Olha uma outra ideia. Ele está muito machucado, ponto e vírgula, não pode, portanto, levantar-se. Porque o pois e o portanto se igualam. Os dois servem para a ideia de conclusão. Ou então assim, não pode, vírgula, assim, levantar-se. Bem aquele ritual que você já está acostumado. A primeira oração, que não tem conjunção, é coordenada sindética, e a segunda, ou com o pois, ou com o portanto, ou com o assim, é a oração coordenada sindética conclusiva. A aula de hoje chegou ao fim, mas você sabe que não é o fim do seu estudo. Pelo contrário, você pode estar começando hoje. Quer uma dica? Vá ao site da UEA, acesse o link do pré-calouro e reveja, ou então veja pela primeira vez todas as aulas. Até o nosso próximo encontro.